Tudo começa com o Daniel perguntando a Rosa se ela já tem notícias do João Miguel e antes que ela responda, ele já se joga de joelhos na frente dela e diz que precisa pedir a mão dela. A Rosa pede para que ele pare de palhaçada e manda ele se levantar dali porque ele sempre parece uma criança que nunca fala sério. O Daniel diz que está falando muito sério, mas que o problema é que ela não acredita e se joga novamente no chão. A Rosa, bem-humorada, manda ele se levantar e deixar de ser palhaço e ela ainda diz que o irmão dela chegou sim, mas que eles não podem falar nada ainda. O Daniel diz que a Tininha pode contar isso a Malu e a Rosa fala que acha que não, porque a Rosa e a Ofélia já tinha dito a Tininha que a volta do papai dela era ainda um segredo. O Daniel diz que tá bom, mas que é porque a Tininha ainda é uma menininha e que sem querer ela ainda pode acabar contando. A Rosa fala que ele tem razão e diz que na verdade não é melhor deixar elas lá sozinha por muito tempo e chama ele para ir até lá. O Daniel pede para que ela espere um pouco, a Rosa pergunta o que foi e o Daniel pergunta se será que aquele dia será um dia maravilhoso. A Rosa pergunta que maravilhoso dia e para quê, porque ela não está entendendo nada. O que é que o Daniel faz? Ele se joga novamente no chão e grita pedindo para que ela, por favor, aceite ele, porque ele já está há meses se declarando todo o amor dele por ela e que todo santo dia ele diz que ama ela e pede a ela que ela seja a sua namorada. A Rosa, por sua vez, taca a almofada nele e diz que não pode acreditar nisso porque ele deve estar ficando louco e que deveria estar no manicômio e que no próximo aniversário dele, ela vai comprar uma camisa de força. Ele também, bem-humorado, fala que é onde ele vai parar, lá no manicômio, se ela não parar de fazer ele sofrer. Então a Rosa pede para que ele deixe ela em paz porque ele é muito chato e ele sai rastejando por ela dizendo que ele ama e vai ficar louco. Então a Rosa volta, taca as almofadas nele e depois dessa brincadeira toda aí, a cena vai para Malu, que está na companhia da Tininha e a Tininha, por sua vez, vê que a Malu está um pouco estranha e pergunta o que foi e por que ela ficou tão triste. A Malu então responde que é porque uma amiga que ela gosta muito já não confia mais nela. A Malu está se referindo à Tininha. Então a Tininha diz, essa amiga sou eu, né? E a Malu responde que exatamente isso, mas que não importa, porque se essa amiga dela não quer falar nada, não tem problemas. A Tininha fala que tudo bem, então ela vai sim revelar o segredo e que só vai contar porque sabe que ela vai ficar muito feliz. E diz que é sobre o... E a Malu pergunta sobre o quê? E a Tininha fala que é sobre o paizinho dela. A Malu, por sua vez, de início não fica tão feliz e já que estamos falando do paizinho da Tininha, ele está nesse momento com a Ana Bruxa, só que nesse momento ele está decidido a ir até a casa da Malu, porém a bruxa disse ao Miguel que se ele for até a casa da Malu, isso será uma verdadeira loucura, porque a única coisa que ele vai conseguir é complicar ainda mais as coisas. O Miguel diz que a Ana Bruxa, não vai conseguir convencer ele porque ele já falou que está decidido a tudo para saber a verdade e quer ouvir da boca da própria Malu. Revoltada, a bruxa diz que ele é muito teimoso e o Miguel debocha e diz que sim, bastante, e fala que se isso for verdade, a própria Malu é quem vai ter que dizer a ele que realmente deixou de lhe amar. A bruxa responde que a Malu, não vai dizer nada porque ela não permite que ninguém faça as perguntas sobre este assunto. O Miguel então fala decidido que ela não só vai permitir, como ela vai ter que dizer toda a verdade a ele, e quando o Miguel vai saindo, ela puxa ele, se joga em cima do Miguel e diz que não entende como um homem como ele, tão rico, lindo, considerado o melhor médico do mundo, com tudo para vencer, está preso a uma mulher que odeia ele, lhe despreza e que não quer saber dele.
O Miguel então, por sua vez, friamente afasta a Ana Júlia e diz que isso se trata da mulher que ele ama, a mulher que ele está decidido a reconquistar. A Ana Bruxa então diz que tudo bem e que já que a teimosia dele é tão grande, ela, a Ana Bruxa, vai ajudar ele e diz que quando estiver com a Malu, ela vai falar sobre ele porque ela sempre escuta ela e que ela confia nela. Então ela pede que ele e o Miguel só dê a ela alguns dias para que ela possa fazer isso. O Miguel fala que o problema é que ele não vai conseguir esperar e a Ana Bruxa olha rapidamente para o Miguel e diz que é melhor ele conseguir esperar sim, porque se ele aparecer na casa da Malu sem avisar e como ela não está esperando por ele, o ódio contra ele só vai aumentar e pede a ele só um tempinho para que ela, a Ana Bruxa, venha conseguir tentar convencer a Malu a pelo menos receber ele. Então o Miguel, muito burro, cai na onda dessa cobra e diz a Ana Bruxa que tudo bem, que ele vai sim esperar e vocês já perceberam que tudo isso aí é outro plano dessa cobra para que assim ela venha convencer a Malu de todo o contrário que ela está afirmando ali ao João Miguel, para que ela não receba ele de forma alguma. A Ana Bruxa fica ali, olha, sorrindo porque sabe a missão que ela tem agora e o Miguel fala que tudo bem, que vai confiar nela mais uma vez e que vai aguardar com esperança que ela, a Malu, receba ele pelo menos para conversar e esclarecer o mal-entendido que existe entre eles dois. E depois ele pede licença e sai. Só que nesse momento, quando ele abre a porta para ir embora, ele dá de cara com o Amador e eles dois ficam ali, olha, se encarando e o Amador toma a decisão e pergunta ao Miguel o que ele está fazendo ali. O Miguel então responde que não pensou que a vida seria tão generosa com ele ao ponto de lhe curar totalmente. O Amador então diz que ele também não e manda ele e o Miguel olhar bem para ele e veja que a vida foi sim bem generosa com ele. O Miguel responde que sim e que está vendo o que foi. E o Amador pergunta se ele está bem e como que ele está, porque está observando que ele está bem tranquilo. Depois o Amador diz que ficou sabendo que ele deixou a Maluzinha cega para sempre e que ela já não tem mais esperanças de cura, porque era isso também que estava faltando para poder justificar tanta lerdeza. O Miguel, por sua vez, tenta partir para cima do Amador e manda ele calar essa boca dele, porém, a Ana Bruxa segura ele e olha só também a lapa dos dentes desse cachorrinho. Só que a Ana Bruxa manda ele parar, porque isso não vale a pena, e depois ela pergunta o que ele, o Amador, está fazendo ali. O Miguel fala que não sabia que ela ainda era amiga desse cara porque nunca pensou que ela seria capaz disso e que, sinceramente, ele está decepcionado com ela. A Ana Bruxa fala que essa é a primeira vez que eles se veem depois do acidente e que ela nem sabia que ele já estava podendo andar porque da última vez que ela viu ele estava feito um vegetal e que nem sabia que ele já tinha recuperado a consciência. O Miguel diz que já que isso é verdade o que ela está falando, nada agora vai impedir que ele venha expulsar esse infeliz dali e parte para cima do Amador novamente, só que a Ana Bruxa impede ele novamente de expulsar o Amador. O Miguel manda ele sair antes que ele venha se aborrecer e o Amador pergunta como é que é e agora você se dedica a insultar um deficiente, João Miguel. O Miguel então fala que ele é um covarde e o Amador fala que ele não venha fazer ele rir e pergunta se ele mesmo está chamando ele de covarde e pergunta ao Miguel se por algum acaso foi ele, o Amador, que fugiu e deixou a Maluzinha sozinha e jogada feito um cachorro e ainda dizendo que amava ela. O Miguel, muito revoltado, manda ele calar a boca e a Ana Bruxa manda ele parar porque isso não vale a pena. O Miguel fala que tudo bem, que solte ele, que não foi nada. Então ele se aproxima do Amador e diz que vai dizer uma coisa a ele e fala que ele, o Amador, não tente sujar o nome da Malu, porque senão ele vai sair do controle. E olha só o mimoso ali, a lapa dos dentes pro lado do Miguel.
Depois de tudo isso, Miguel olha para a bruxa e diz que só está dizendo para que ela venha ter cuidado com esse cara ali, porque ele não é digno de confiança, ele é um sujeito baixo e sem escrúpulos, e ele diz que acha que ela sabe muito bem disso. E depois disso, o Miguel vai embora.